PUB11 é o ETF do Safra com o Índice de Empresas Estatais Brasileiras. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Bom, o índice Bovespa B3 Estatais, também chamado aqui de IBEE, ele é o índice aqui da B3, formado por empresas estatais com alguns critérios que compõem aquele ETF do Safra, tá? Vamos entender um pouquinho então como é que o índice foi composto, está formado, como é que o ETF funciona e também dar uma estudada ali nos resultados que já ocorreram no passado e ver aqui a lógica disso no futuro. Então, o grande objetivo desse índice Bovespa B3 estatais é ser um indicador de desempenho médio dos ativos com maior negociabilidade, tá? Representatividade e também aqui que possuem essa natureza de controle acionário estatal, né? Já comenta aí para mim se você tem estatais na carteira, se você gosta dessa classe de ativos, né, dessa característica desses ativos pelo menos, ou se você, enfim, não gosta e quer passar longe, né, quer fugir disso, né? Eu acho que tem público para tudo, tá? Beleza, esse aqui é um índice de retorno total, ou seja, aquele ETF ele não vai pagar dividendos. E aí tem alguns critérios aqui, tá? Que basicamente geram aqui bem poucas empresas desse índice, tá certo? Vamos olhar um pouquinho melhor ali na página do ETF, mas já adiantando aqui, né, a gente tem BB Seguridade, Banco do Brasil, Caixa Seguridade, Semig, Petrobras e Petrobras de novo, tá? Por enquanto é isso, então são poucas empresas, é realmente uma concentração considerável. Já fica aqui o disclaimer, né? ETFs que são mais concentrados, não é que eles são ruins, não é que isso é ruim, mas você vai estar exposto a riscos um pouco maiores de concentração. Se você tem noção disso e sabe fazer os investimentos tomando em consideração isso, não é efetivamente um problema, tá bom? Antes de olhar o site oficial do Safra aqui no ETFs Brasil, que, cara, o ETFs Brasil ajuda muito. Às vezes ele salva as análises, porque falta muita informação às vezes, né? Hoje, por exemplo, tem pouquíssimas informações desse ETF no próprio site da gestora, o que é uma vergonha, infelizmente. Mas a gente tem aqui algumas informações relevantes, com um patrimônio líquido aqui de 21, 22 milhões, né? Não é muito grande, mas ok. Negociação média diária bem baixa, tá? Tomar cuidado com essa liquidez aqui, bem baixa mesmo. Taxa de administração, 0,5% ao ano, né? Não é barato, mas ok, não é absurdamente caro. E número de cotistas, um só. Cara, é mais legal isso aqui, ó. Olha só. Ó o Márcio Gonçalves. Sou o único cotista desse ETF. E o Márcio, inclusive, ele é inscrito aqui do canal. Márcio, um abraço pra você. Eu sei que você pediu esse vídeo. Grande abraço, obrigado pela audiência e parceria de sempre. Ok, eu não sei se é verdade, se ele é o único mesmo, mas eu sinceramente acho que tem algum tipo de erro aqui, tá? Porque não é possível que tenha só um cotista. Esse aqui deve ser, às vezes é o banco que tá comprando a cota master do fundo, tá? Enfim. Quando a gente vai aqui pro site oficial do Safra, tem poucas informações, tá? Aqui eu já senti que faltou algumas coisas para fazer uma análise um pouco mais clara para nós, tá certo? Mas basicamente eles reforçam aqui que é um produto bem focado em empresas estatais, falam daquelas vantagens todas de sempre, a gente conhece já, é uma questão temática, levemente diversificado, ok, fácil de monitorar, líquido, o imposto de renda vai ser 15%, tá bom? Bem tranquilo, eles confirmam aqui a taxa de administração 0,5%, né? 0,5% ao ano. Tem aqui algumas questõezinhas. Eles reforçam aqui que a carteira tem um rebalanceamento de 4 meses. Isso é importante falar. O pessoal muitas vezes fala que ETFs no Brasil de ações, né? Independente se pagam ou se não pagam dividendos, que é ruim, que não vale a pena e tem que pagar a taxa. Aí eles falam que se fizer as compras e as vendas do rebalanceamento até 20 mil reais, né? Não paga IR, tudo isso é verdade, tá ok? Porém, traz uma complexidade muito grande de manutenção, né, da sua carteira, né? Principalmente para ETFs como esse aqui, que é um total return, né? Que não paga dividendos. Então, se você realmente vai vender menos de 20 mil reais, sim, é verdade, você não vai pagar o IR para rebalancear, mas 20 mil reais não é muito, né, cara? Isso aí, pensando assim, em longo prazo, se você for rebalanceando uma carteira com um valor maior, né, é muito fácil de passar de 20 mil no mês. E o ETF, ele consegue fazer esse rebalanceamento, independente se é mensal ou se é a cada 4 meses, tá? Mas ele consegue fazer esse rebalanceamento sem pagar IR, independente do valor, tá? Porque o fundo, o CNPJ de um fundo, ele tem vantagens tributárias que a pessoa física não tem, tá? Então, isso aí muitas vezes o pessoal esquece, mas, enfim, é uma vantagem também dos ETFs, que daí você não precisa fazer esse trabalho, tá? Novamente, quem está comprando ETF não está querendo a rentabilidade máxima, né? Nunca é esse o objetivo. Aqui a gente busca muito mais diversificação, segurança e praticidade, tá? Porque realmente daí você pode gastar tempo com outras coisas da sua vida que provavelmente vão lhe dar mais dinheiro do que, enfim, escolher essas mesmas 8 empresas manualmente, né?
E 8 empresas é fácil de gerir, né? Imagina se fossem as 90 do Ibov, ou as 500 do S&P, ou as 10 mil do VT, cara, fica totalmente inviável. Beleza que a gente tem a pizza, né, com os ativos, ok, mesma coisa que a gente viu ali antes, né? O Caixa Seguridade, CEMIG, BB Seguridade, Banco do Brasil, Petrobras, e aí, aqui tem a salada, né? Tem aqui mini índice futuro, índice cheio, LTN e LFT. E aí tem um outros 38% que eu não encontrei em lugar nenhum o que é. Quando a gente tem um outros na composição da carteira e é tipo assim, 0,5%, a gente não dá muita bola. Porque pode ser operação compromissada, pode ser opções, derivativos usados de margem, travas, mas geralmente é muito pouco, tá? Agora aqui é 38%. Eu achei muito estranho, porque é 40% do fundo, né? O que é ali realmente não está escrito em nenhum lugar, tá? Até mesmo aqui embaixo, né? No outros ele não fala nada. Mas se a gente desconsiderar esse outros, né? E focar mais aqui na questão das empresas, você tem aqui uma exposição um pouquinho maior na Caixa de Seguridade, beleza? Mas de resto você está relativamente bem equilibrado e bem diversificado, né? Olha só, a Petrobras, quando você soma as duas, dá quase 10%, aqui 10%, o Banco do Brasil aqui também quase 10%. Então você está relativamente diversificado dentro desse, né, desse pequeno setor das estatais, tá? Mas você tem aqui vários tipos de mercados, então nesse sentido é interessante. Olha, se você gosta dessas análises, considera deixar o like e se inscrever no canal, que vai me ajudar bastante. E também não te custa nada. E aí a gente segue mais um pouquinho aqui na página oficial e, cara, basicamente acabou, tá? Eles não falam praticamente mais nada útil para nós, tá? Então eu senti muita falta, assim como nos sites lá do BTG, né? De uma apresentação mais comercial e mais clara aqui dessas coisas, tá? Eu realmente tive que começar a caçar informações por aí. Eu tenho um pouquinho mais de prática, enfim, eu tenho outros meios, mas para a maioria das pessoas isso é muito difícil, tá? E isso afasta muito os clientes de ETFs para realmente fecharem e comprarem esses produtos, independente se ele faz sentido para você ou não, tá? E aí, para mim, pelo menos, fica aquela questão, né? Às vezes parece que os caras não querem vender, eles não querem vender ETF, eles querem enfiar fundo ativo, né? Que a taxa de administração, ao invés de ser 0,5%, geralmente é 2, 3, né? Que é meio, né? Os caras nem devem ganhar dinheiro com isso aqui. Mas beleza. Então lá no site da B3, numa página meio perdida, tem aqui um histórico de rentabilidade, um gráfico e pronto, né? Com dados aqui praticamente só de 2018 até hoje, tá? E não tem como colocar nada em cima, nem como comparar. Mas basicamente aqui ele tinha um valor de 1.000 e foi aqui para 4.000, ou seja, 2018 até agora, 2025, ele basicamente aqui subiu 400%. Ok, é uma informação. E aí eu fui lá e busquei um índice IPUBLE, né, um índice de bolsas estatais que não tem o mesmo nome, não tem o mesmo nome aqui no Mais Retorno, mas cara, ele tem praticamente o mesmo comportamento, tá? Quando a gente pega aqui, né, o 2018 aqui, né, dá uma olhadinha e tal, a gente percebe que ele teve aqui umas leves quedas aqui no início, depois teve 2020 e tudo caiu, né, ok? E aí, deixa eu tirar o Ibovespa aqui para não confundir vocês. E aí depois aqui, ali por 2022, 2023, ele rompeu o topo histórico. Então assim, no olho, tá? Pegando aqui no olho, assim, dá para dizer que é o mesmo índice, tá? Mas, como eu não consigo dar garantia para vocês, porque aqui diz IPUBLE, né? Que eu procurei em toda a internet e não achei absolutamente nenhum lugar que explicasse o que é isso. A gente vai considerar que eles têm um comportamento parecido, mas não vai, né? Não considerem isso aqui como oficialmente a informação, tá? Ah, Antônio, você tem que mostrar a informação oficial. Não, eu não tenho. Quem tem que mostrar é a B3 e quem tem que mostrar é o Safra, beleza? Eles deveriam mostrar. Mas a gente consegue aqui, por uma suposição que não é perfeita, deixando bem claro aqui o disclaimer, considerar que se não é igual, é muito parecido, tá? Mais um fator para dizer que é muito parecido, quando a gente considera aqui, desde o lançamento do ETF, que foi aqui basicamente, né, 21 de outubro de 2024, até agora, e a gente compara, né, o SPUB com o Ibovespa e coloca aqui, né, no mesmo período aqui para a gente dar uma comparada, né, a gente tem aqui que o resultado aqui desse IPUBLE, né, que é basicamente o SPUB versus o Ibovespa, aqui está dando, cara, 12% e o Ibov 3%, né? Quando a gente olha aqui, nesse exato momento, né, tem um delay entre as ferramentas, tá? Aqui o mercado é mais ao vivo, mas enfim, eles estão muito próximos, então dá para considerar que eles realmente são muito, muito parecidos, tá? Mas fica aqui o disclaimer, não é perfeitamente aquilo. Agora, visualmente falando, aqui pegando desde 2016, que é o início dos dados que a gente consegue comparar, né? Que a gente percebe que, cara, até 2022 foram muito, muito parecidos, tá? Tiveram sim momentos que
Um foi um pouquinho melhor, outro foi um pouquinho pior. Eles descolaram em alguns momentos. A gente considera, né, o fundo aqui da crise, eles caíram meio que juntos, né? Quem se recuperou melhor foi o Ibovespa, né? Pelo menos ali no curto prazo, né? 2 anos depois, ele acabou se recuperando um pouquinho melhor. Porém, depois de um tempo, aqui as estatais aqui, né? Elas abriram uma vantagem e deram uma descolada muito relevante do Ibovespa, tá? Então, a verdade seja dita, recentemente falando, né, cara, coisa de 2, 3 anos para trás, realmente o desempenho delas foi muito melhor, tá bom? Muito responsável aqui, com certeza, o Banco do Brasil, ajudando muito aqui, né, essa alta toda. Quando a gente compara aqui a questão aqui do drawdown desses dois índices, a gente tem que realmente, né, 2020 ali foi o ápice, né, a pior fatia, né, pior momento aqui. Eles bateram aqui alguma coisa próxima de 50% de drawdown, ok, mas a impressão aqui que me passa, né, é que por mais que o IPUBLI aqui, né, foi mais volátil, aqui teve um drawdown um pouco maior, ele também se recuperou muito melhor, tá? Já o Ibovespa, ele é um pouco mais constante, um pouco mais morno, vamos dizer assim, e acabou nem se recuperando tanto. A questão aqui da volatilidade também muito similar, né? Comportamento muito parecido. Em alguns momentos, o IPUBLI ele é mais volátil, eu acho que ele tem essa tendência natural, né? Porque são menos empresas, né? Quando os ETFs são um pouco mais concentrados, é muito mais comum eles realmente serem mais voláteis, né? Porque na teoria, né, quanto mais empresas você tem, desconsiderando se elas são todas correlacionadas, né? Mas se você está mais diversificado, o risco de uma anula o outro, né? A outra, vamos dizer assim. Então, isso aqui já era, de certa forma, esperado. Bom, e aí no caso a gente tem aqui, né, o risco-retorno do IPUBLI, que a gente vai estar considerando aqui que é igual o SPUB11, sendo aqui uma coisa com um risco muito maior, mas com um retorno também muito maior. E já o Ibovespa aqui, ele tem aqui um retorno bem menor e um risco, assim, é menor também, né, mas não é um risco baixo, né? O risco aqui é 23, então não é baixo, né? Que nem o CDI, né, cara? E novamente, eu não sei se você se interessa especificamente por estatais, eu vou dar meu comentário daqui a pouquinho, ali na parte final do vídeo, mas lembra que se você compra esse tipo de ativo, você está se expondo a uma classe bem específica, que são ações brasileiras, independente se é só o Ibovespa ou se são as estatais, né? E a sua carteira ela precisa também ter outras classes de ativos, senão você vai concentrar muito risco com renda variável, e isso pode ser que te dê bons resultados, mas pode ser que também que tenha muita volatilidade. Então, nem sempre o objetivo é só comprar ETF de renda variável ou ações, né? Você tem que ter uma carteira com ETFs aí, ou então ativos individuais, que seja, mas de várias classes de ativos, tanto no Brasil quanto no exterior, tanto de ações, de renda fixa, e até mesmo alternativos como criptomoedas e assim por diante. Se você não tem uma carteira e quer uma ajuda em relação a isso, eu ofereço carteiras recomendadas Resulta Capital, tem um link na descrição com mais informações. Aqui eu puxei as janelas móveis dos dois ativos, tá certo? Então, naturalmente, a gente sabe que em janelas móveis, as estatais, as públicas aqui, né, elas vão ter um retorno maior, porque elas deram um retorno maior também aqui na continuidade, né? Então, isso aqui já era óbvio e já era esperado, né? Mas o que eu acho interessante a gente avaliar é que existe uma grande correlação entre os retornos tanto positivos quanto negativos, né, desses dois ativos, tá? Então, parem para pensar, eles fazem topos e fundos juntos, tá certo? Olha só, quando um sobe, o outro sobe também. Quando um cai, o outro cai também. Então, quando você tem dois ativos, né, que fazem esse tipo de comportamento, fazem esse tipo de topos e fundos juntos, quer dizer que eles são correlacionados, tá? Isso já é muito esperado e natural, porque se eu não me engano, posso estar errado, tá, mas acho que quase todo esse índice das estatais está dentro de Ibovespa, tá? Acho que todas aquelas empresas estão, se eu não me engano. Pelo menos as principais ali estão. Então, naturalmente, eles são mais, enfim, são correlacionados e têm um comportamento parecido, tá? E por isso que você precisa tomar cuidado se você tem os dois ativos. Por quê? Porque os dois vão andar de forma parecida. É claro que, olhando aqui para o passado recente, as estatais tiveram um desempenho melhor. Ok, é verdade. Mas se você comprar os dois juntos, você vai estar concentrando e sobrepondo alguns ativos. Ou seja, você é como se você estivesse comprando Petrobras 2 vezes, Banco do Brasil 2 vezes e assim por diante. De novo, não é que isso é ruim, mas você tem que estar ciente de que quando o mercado cair, você provavelmente vai cair nos dois ativos. Quando ele subir, provavelmente ele vai subir nos dois ativos. Só que talvez ele suba mais nas estatais do que no Ibovespa, olhando para o histórico recente. Quando a gente pega aqui a janela de 36 meses especificamente, fazer um exercício um pouco diferente, tá? São 3 anos no caso. A gente percebe que eles estavam andando muito juntos e muito correlacionados e muito paralelos até aqui 2023, tá bom? E a gente viu isso no gráfico, né? De novo, pessoal, eles andaram muito, muito parecidos até ali. E aí eles se descolaram. Se você quiser dar um chute aí nos comentários
e adivinhar o porquê que eles se descolaram, eu vou adorar responder todos os comentários, tá? Mas desde então aí as estatais tiveram um desempenho muito melhor aqui, pelo menos na questão aqui da valorização da cota, tá certo? Então eu vou deixar aqui o Ibov e o SPUB na tela, né, só pra gente realmente ver desde o início do lançamento do ETF, agora sim, dado original, né, com o Ibov, como eles também têm de novo, né? Olha só, eles têm movimentos que são muito parecidos, eles fazem topos e fundos relativamente juntos, porém, o SPUB aqui, ele, enfim, parece estar se segurando mais, né? Talvez tenha um beta, um beta não, é um alfa maior do que o Ibov, tá? O beta também, mas o alfa também, tá? Enfim. Então, a minha opinião sobre esse ETF aqui, especificamente falando, é: as empresas que estão ali dentro, principalmente as estatais, elas são empresas que são muito difíceis de quebrar. Isso aí, não acho que é difícil a gente discordar, né? Só que todas elas são estatais. E de vez em quando a gente vê estatais não dando tanto lucro, ou ainda pior, né? Tendo muita intervenção aí do governo ou de outros órgãos. Não adianta a gente ficar revoltado com isso, esse é o jogo, né? É assim que funciona. Mas se você investe nesse tipo de produto, precisa estar ciente de que essas coisas vão acontecer. Cara, não importa se é o Lula, se é o Bolsonaro, daqui a 2 anos, alguma coisa vai acontecer, alguém vai entrar no conselho, alguém vai ser indicado como presidente dessas empresas, como conselheiro, e assim, alguém, eu digo alguém que você não goste muito, ou que o mercado não goste muito, entendeu? Esse é o risco maior, e isso pode acabar atrapalhando aí os desempenhos aí das ações, tá certo? Efetivamente, quanto às empresas, eu não tenho nada, tá? Porque são só empresas, e não é esse o ponto, né? Mas são empresas bem relevantes para o Brasil, a gente sabe disso, porém você vai estar concentrando e comprando elas de novo se você já tem algum Ibovespa da vida ou se você já faz um tipo de alocação ampla, né? Muito provavelmente você vai estar sobrepondo isso. E a sobreposição, ela sempre traz esse risco da volatilidade maior, né? Da exposição aumentada, tá certo? Então hoje eu olho muito mais para esse ETF, se ele fosse entrar em alguma carteira recomendada ou em algum portfólio pessoal, né, que seja, eu olho ele muito mais como um satélite, pensando nas oportunidades lá do fundo do buraco da crise. Sabe quando o Petrobras estava R$ 4? Agora já mudou o preço, né? Que tem split, né? Tem, enfim. Mas nesses momentos que as cotações estão muito baratas, pode ser muito interessante comprar esse tipo de produto como um satélite, tá? Eu não teria como core, porque eu acho ele muito concentrado e ele não é muito diversificado. E por que que no meio da crise? Porque essas empresas elas tendem a ter um beta maior do que o Ibov, ou seja, sua valorização pode ser um pouco maior do que o Ibov, e são empresas que realmente, mesmo que não tiverem caixa, cara, dificilmente elas vão quebrar, entendeu? O governo vai socorrer. O governo vai preferir socorrer essas aqui do que as concorrentes, entende? Só que é cíclico também, né? Podem ser as primeiras a sofrerem muito com crises políticas. E crise política no Brasil, você sabe que uma hora vai ter, tá? Então tem que tomar um certo cuidado. Tem gente que é mais radical do que eu, que fala que, cara, estatal eu não invisto, é viés pessoal, eu sou contra, eu prefiro desinvestir. Eu entendo essas pessoas também, respeito, mas eu acho que daí já é demais, entende? Na minha cabeça como investidor, eu penso assim, cara, se tem investimento que pode me retornar dinheiro, compensando o risco-retorno, eu vou estar interessado. Claro, tem que ser ético, tem que ser legal, né, obviamente, mas eu não vou deixar de comprar algum investimento puramente por viés político, ideológico, só porque não vai dar dinheiro. Cara, se der mais dinheiro do que os outros, eu vou preferir aquela. A questão é que às vezes não dá, né? A questão é que às vezes os membros do governo falam nas entrevistas que empresa não é para dar lucro. Pô, pessoal, empresa é para dar lucro, é para dar dinheiro. Esse tipo de coisa realmente aí me assusta um pouco, mas quem tem uma exposição ampla, né, como num Ibovespa da vida ou em outros. O exemplo do Ibovespa é comum porque ele é o benchmark do mercado, né, mas tem vários índices amplos do Brasil, né? E várias dessas empresas também estão neles. Né? Então, acho que faz parte tê-las no seu portfólio de alguma forma. Pode ser saudável aí, né? Medindo os riscos com o seu perfil. Agora, concentrar demais, eu tomaria um certo cuidado, porque quando elas vão bem, tá todo mundo feliz, mas quando a crise política aparece, e ela vai aparecer, ela sempre volta. A crise política no Brasil sempre volta. Essas aqui podem ser as que mais sofrem. Então, tomaria um pouco de cuidado com isso, mas eu quero muito saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você tem, não tem, tá interessado e assim por diante. Novamente, um aviso não, né? Um disclaimer também em relação à liquidez desse ETF, tá? Então não se trata apenas sobre as empresas em si, né? Mas eu tomaria um pouco de cuidado aqui com o patrimônio líquido e com a liquidez, tá? Pode ser um pouco ruim para você entrar ou sair do mercado se você tiver uma mão tão pesada assim, se você não estiver fazendo DCA e assim por diante, tá? Acho que o descolamento da cota é tranquilo, tem market maker, mas na hora de entrar ou sair você pode acabar pagando spread, pode acabar ficando um pouquinho caro, e aí eu não sei se vai compensar aí
o risco e o retorno? Novamente, escreve para mim aqui nos comentários a sua opinião. E se você quiser saber 4 ETFs para ficar de olho agora em maio no mercado brasileiro, no caso comprados pela B3, mas com exposição mundial e global, vou te recomendar esse vídeo aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.